Zé e Fernão, já toco para vocês, para que vocês também falem sobre essa decisão do Almirante Garnier, mas agora a gente tem um convidado para falar da decisão do governo Lula de criar a chamada Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. De acordo com o novo AGU, Jorge Messias, essa procuradoria vai adotar medidas de resposta contra a suposta desinformação e em prol da eficácia das políticas públicas. O órgão também atuará na retomada de uma alegada harmonia entre os poderes. Essa iniciativa gerou críticas e respostas e também uma representação do deputado Carlos Sampaio, que está ao vivo com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Deputado, boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor. É um prazer estar aqui podendo falar com todos os ouvintes da Jovem Pan. Queria que o senhor nos explicasse, deputado, até porque o nome do órgão é muito vago, né? E não se tem maiores informações, não se tem mais informações sobre o que ele vai fazer. Queria que o senhor nos explicasse o que é que entendeu que será a atribuição desse novo órgão e o que é que o senhor alegou na representação apresentada. Veja, ele criou por um decreto a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Da minha parte, não há nenhum questionamento, Vitor, com relação à criação da Procuradoria. Ele está dentro da competência do Executivo criar uma Procuradoria. O que ele não poderia fazer, e nós estamos questionando isso junto à representação que fizemos à Procuradoria-Geral da República, é, através desse decreto, em primeiro lugar, passar a esta Procuradoria, que é a Advocacia Pública, uma incumbência do Ministério Público, o poder de zelar sobre aquilo que é ou não, pode ou não interferir no cotidiano, digamos assim, da convivência harmônica dos poderes, é do Ministério Público, não é, em hipótese alguma, uma incumbência, uma atribuição da advocacia. E por essa razão, a advocacia pública não poderia ter este tipo de competência. Em segundo lugar, além de afrontar, como eu disse, a competência, a legitimidade do Ministério Público, em segundo lugar, esse decreto define o que vem a ser desinformação. Isso também é inconcebível. E por quê? Porque se você vai definir o que é desinformação para limitar o direito de expressão, evidentemente que esta definição tem que ser feita por lei. A lei pode dizer o que é desinformação e não o governo. Imagina, se um decreto define o que é desinformação hoje, muda-se o governo, muda-se o conceito. Quando um processo legislativo não, tem aprovação em ambas as casas e depois a sanção do presidente da República. Em hipótese alguma, eles poderiam, por um decreto, definir aquilo que a lei não define, que é o quê? O conceito de desinformação. E, por fim, a permitir-se que o decreto tenha eficácia e essa atribuição seja de fato do procurador, nós estaríamos criando uma perspectiva muito ruim de patrulhamento de pensamentos, de censura às críticas e até mesmo de perseguição política. E por que eu digo isso? Por uma razão muito simples. Quando você delega à advocacia pública definir o conceito de desinformação, você politiza um tema que tem que ser 100% visto sob a ótica jurídica. Daí o porquê dessa legitimidade para representar ser do Ministério Público e não da advocacia, tal como propõe o ministro que efetivamente cuida da área. Deputado, a pergunta agora é de Fernão Lara Mesquita. Diga lá, Fernão. Bom, em primeiro lugar, parabéns, deputado, pela iniciativa. Eu acho que é isso mesmo, o Brasil tá tendo as suas leis afrontadas sistematicamente e o melhor recurso contra isso é você brandir a lei contra quem está afrontando-a. Agora, como é que funciona uma representação? O senhor entra com essa representação, como é que ela se desenvolve e que efeito prático ela pode ter? Boa noite, Fernão. Veja, o que acontece? Eu não tenho a legitimidade, um partido político teria, mas eu não tenho a legitimidade constitucional para ingressar no Supremo fazendo esse questionamento. Quem poderia fazê-lo é a Procuradoria-Geral da República. Então, eu represento e dou todos os fundamentos à Procuradoria-Geral da República para que ela possa, aí sim, acionar o Supremo. E qual que é o meu interesse imediato? É que se suspenda os efeitos deste decreto no que tange a competência que foi dada à advocacia pública
de definir o conceito de desinformação e representar contra aqueles que, segundo a advocacia pública, acham que estariam afrontando os poderes constituídos. Isso me parece um absurdo, não só sob o ponto de vista político, mas sob o ponto de vista jurídico. Até pela minha formação como promotor de justiça que sou há 36 anos, eu não consigo imaginar a ideia de um decreto definir competência de um determinado órgão e um decreto também embasar o fundamento e o conceito de algo, repito, que pode vir a limitar o direito de expressão. O direito de expressão é constitucional, todos nós temos liberdade de expressão. Se existe alguma limitação a este direito, tem que ter previsão constitucional ou legal. Por exemplo, não se pode ofender a honra. A sua liberdade não vai ao ponto de você poder ofender a honra. E nesse ponto, Fernão, até chama a atenção de todos que a jurisprudência ela é muito tranquila. Em que sentido? Por exemplo, eu sou um homem público. As críticas feitas a mim são recebidas com muito mais tranquilidade pelo Poder Judiciário, que não vê nisso uma ofensa à minha honra, do que a um cidadão comum. Por quê? Porque existem casos e casos. Aí é o Ministério Público atuando, a Justiça decidindo. Agora, permitir-se que um governo defina o que é desinformação e, a partir daí, possa, em tese, tentar limitar a liberdade de expressão, é algo inconcebível. Então, eu torço mesmo para que a Procuradoria-Geral da República receba a nossa representação, acione a Suprema Corte e busque lá suspender os efeitos do decreto, neste particular a que me referi agora. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Perfeito, muito boa noite, deputado. Deputado, é inegável que esse novo mundo de comunicação mudou conceitos, né? Chegou a pontos de mudar, inclusive, cultura. O mundo inteiro está preocupado com isso, né? Procurando uma maneira de não, vamos dizer, ceifar a liberdade de expressão que é garantida em todas as constituições brasileiras, né? Mas, ao mesmo tempo, evitar que a internet possa ser uma terra arrasada, né? Sem lei. O senhor tem experiência jurídica e política. É possível fazer essa diferenciação, esse limite, sem agredir o direito de expressão? Zé Maria, é uma coisa, eu diria assim, é uma linha muito tênue. É possível buscar-se? Sim, mas é possível buscar-se ouvindo as pessoas que entendem da área e transformando este entendimento em lei, com discussão em ambas as casas, Câmara Alta e Câmara Baixa, Senado e Câmara. E por quê? Porque somente a lei pode limitar qualquer tipo de previsão, lei ou Constituição, pode limitar qualquer tipo de previsão que haja também num texto legal. O que o presidente Lula está fazendo é permitindo que, através de um decreto, se tente limitar, dando à Advocacia Geral da União o poder de representar contra pessoas, podendo criar uma verdadeira perseguição política a seus adversários, porque no conceito de desinformação do decreto, que é o conceito do presidente Lula, ele acha que aquela pessoa errou. Não funciona assim na legislação brasileira. A lei diz se a pessoa errou ou não, e não um decreto governamental. Acho que nós temos que fazer todo o esforço possível para buscarmos realmente garantirmos a democracia plena, como aliás a Constituição garante, e também evitarmos a desinformação. Mas não será, certamente, Zé Maria, através de um decreto do presidente da República. Paulo Figueiredo, você, Paulo. Boa tarde, deputado. Parabéns pela iniciativa. É muito bom ver que há membros no parlamento que são lúcidos e tão zelosos da lei. Tudo muito oportuno. E, se eu entendi bem, o senhor listou 3 aspectos fundamentais aqui para a ilegalidade desse decreto. O primeiro seria a ausência da legitimidade do órgão, da AGU, para exercer o papel que deveria caber ao Ministério Público. Você tem o conceito de desinformação, que não é previsto na lei, e por fim, a utilização de um órgão estatal, de um aparato estatal para o patrulhamento e para crítica e perseguição política, né? E eu estou vendo que, pelo menos que se eu estou correto, é uma representação que é feita na PGR, na Procuradoria, que em última instância vai pedir justamente ao Supremo Tribunal Federal que analise.
Mas eu não posso deixar de observar que no Supremo Tribunal Federal nós já temos processos sem legitimidade, justamente pela ausência de participação do Ministério Público, processos que tratam do conceito de desinformação e processos que servem justamente para o patrulhamento e para a perseguição política. Então, diante disso, o senhor, na última instância, está recorrendo ao STF para impedir, na Procuradoria, que vai ao STF, para impedir uma prática que se tornou corriqueira e marca registrada do próprio STF. Eu acho a iniciativa fantástica, volto a dizer, precisamos de mais desse tipo. Mas existe algum outro caminho que possa reverter esse tipo de coisa fora do Poder Judiciário, ou nós estamos perdidos na mão deles mesmo? Paulo, veja, nós estamos dependendo sempre de uma decisão judicial. E neste caso específico, a corte que deve analisar é a Suprema Corte. Nós não tínhamos outra alternativa jurídica que não fosse essa representação, a não ser que um partido político ou outras pessoas legitimadas possam ingressar, mas também ingressarão diretamente no Supremo. Veja, eu entendo a sua indignação e, por vezes, entendo também que o Supremo, ele, digamos assim, invade espaços de outros órgãos e também de outros poderes. Mas esse caso, tenho para mim, Paulo, que ele é muito emblemático, porque permitir-se que o presidente da República defina algo por decreto, algo que, repito, possa limitar a liberdade de expressão, é uma coisa extremamente pesada e séria, e eu realmente torço para que a Suprema Corte tenha essa clareza, porque senão, veja, nós vamos permitir a politização de algo que tem que ter um viés eminentemente jurídico. Aí o Supremo estaria, e eu entendo que outras oportunidades, cabe a interpretação que você colocou aqui, que por vezes ele já invade competência e atribuição de outros órgãos e acaba gerando um certo patrulhamento, mas seria negar a ele próprio, o Supremo, o poder de decidir sobre aquilo que deve ou não ser feito e delegar ao decreto de um presidente da República fazer esta definição. Então, eu tenho mesmo esperança de que consigamos reverter, suspendendo, não o decreto como um todo, mas naquilo que, a meu ver, ele afronta o texto constitucional, que é aquele artigo que delega a esta Procuradoria a competência para fazer a representação, que garante uma formação de um conceito do que é desinformação sem a existência de uma lei, e, por fim, que implica em patrulhamento a critério e ao talante do governante e não do judiciário. Ou seja, o judiciário estaria a negar-se a si próprio. Por isso, a minha esperança de que consigamos reverter esse decreto. Roberto Mota, você, Mota. Deputado, boa noite. A minha pergunta é de um leigo em direito. Eu não sou operador de direito, sou apenas um cidadão comum que tenta entender o que está acontecendo no mundo de hoje, né? E a minha pergunta é a seguinte: será que já não existem remédios jurídicos suficientes para lidar, né, com mentira ou com informações falsas, né? Porque, se eu não me engano, já existem os crimes de injúria, calúnia, difamação, existe a possibilidade de um processo por danos morais se eu contar uma mentira a respeito de alguém. A minha dúvida é será que existe realmente necessidade de uma lei que defina o que é desinformação, que em si já é um conceito controvertido, né? Se a gente juntar 10 pessoas e perguntar a elas se uma coisa, se um determinado assunto é desinformação ou não, vai ser difícil encontrar unanimidade aí. Existe realmente necessidade de uma lei ou isso é apenas uma medida preventiva para que o Estado não resolva ele próprio, né, o Poder Executivo, definir sozinho o que é ou o que não é verdade? Eu concordo com você. Quando nós entramos com a representação, o intuito não foi instigar o Poder Legislativo a fazer essa definição legal, foi impedir que o decreto tivesse aplicação imediata. Realmente, repito, é uma faixa muito tênue e existe muito uma discricionariedade sobre o que é desinformação para cada pensamento, né? Então, é algo que talvez seja
quase impossível de definir-se num processo legislativo. Mas, se tiver que ter uma definição, terá que ser por lei e nunca por decreto. Porque, por mais difícil que seja a definição do que é desinformação, pode-se buscar uma construção aprovada por ambas as casas legislativas e sancionada pelo presidente da República. O que não dá é para o Judiciário e a Câmara e o Senado delegarem ao presidente da República o direito de, por um decreto, definir o que é desinformação. A minha luta não é para que haja uma lei criando o conceito, mas sim para que não se permita que o presidente politize um tema que tem que ser norteado 100% pelo viés do Judiciário e nunca por um viés político momentâneo. Coronel Gerson Gomes. Deputado, inicialmente, meus parabéns aí pela sua reeleição. Eu creio que é 6º mandato, se eu não me engano. Exatamente. Estou correto? Sexto mandato. E eu vou falar como Mota, também não sou um especialista no direito, e vou falar como um cidadão comum diante de um deputado federal do PSDB. E vou além. Quando eu olho o seu rosto, a primeira coisa que me veio à mente, e me desculpe porque eu já fui aqui na sua biografia e vi que a sua atividade parlamentar é exuberante, é muito grande, e fiquei até impactado e impressionado. Mas eu não tenho como me dissociar a sua imagem que eu estou vendo na minha tela, aquele deputado de 2014 que apresentou uma solicitação de auditoria nas eleições de 2014. E eu vou conectar essa imagem ao que nós estamos vivendo hoje. Por incrível que pareça, até nós que estamos aqui num órgão de imprensa, estamos impossibilitados de falar sobre o processo eleitoral, porque se convencionou que no Tribunal Superior Eleitoral esse tema é uma desinformação. Questionar o processo eleitoral é uma desinformação. Então, nós mesmos aqui estamos nos valendo do senhor, que ainda tem a prerrogativa de parlamentar, de poder falar, e nós acreditamos que isso é uma prerrogativa muito importante, para lhe fazer uma pergunta. Quando nós olhamos o processo que o senhor instaurou lá em 2014, eu tive a oportunidade de conversar com um técnico que trabalhou com a equipe, a empresa que assessorou o senhor naquele trabalho. E, para minha surpresa, ele me disse que o trabalho que foi feito naquela época foi mais sofisticado e mais aprofundado até mesmo do que esse que foi feito agora pelo PL. E ele me disse que os problemas persistem e não foram alterados substancialmente, e por isso eu quero lhe fazer a seguinte pergunta, deputado: será que nós temos a esperança de estarmos em um processo eleitoral sem esse tipo de controvérsia, de instabilidade? Porque quando o senhor fez aquele processo, havia 3,5 milhões de diferença só, foi o menor da história do país. E, no entanto, agora com o presidente Lula e presidente Bolsonaro, essa diferença foi ainda menor, pouco mais de 2 milhões, e a população persiste nessa situação de instabilidade. Temos esperança de ter um processo eleitoral em 2024 pacificado? Coronel, de fato, em 2014, a quantidade de reclamações que existiam sem respostas sobre eventuais fraudes, eventuais problemas enfrentados em determinadas urnas de determinados estados, nos fez, de forma pessoal, a questionar a legitimidade daquele processo de votação e, portanto, nós não fizemos um questionamento da vitória da presidente Dilma. Nós pedimos uma auditoria para verificar a existência de fraudes no sistema de votação. E por quê? Porque ninguém fazia esse questionamento. E eu não só não me arrependo, como, graças a Deus, fizemos isso. E se hoje ainda temos dúvidas, imaginem, depois do que eu disser agora, se nós não tivéssemos feito o que fizemos em 2014. Entramos, à época era o presidente Toffoli, ele acolheu e autorizou a auditoria. A auditoria, coronel, durou quase 1 ano. E ao final desta auditoria, nós realmente constatamos que fraude não havia
mas que o sistema não era auditável. E por que não era auditável? Porque nós pedimos o acesso à criptografia e não tivemos. Nós pedimos a possibilidade de fazermos ataques simulados de hacker para ferirmos realmente se existia ou não a condição de se fraudar uma eleição, não fomos autorizados. Pedimos que outros órgãos pudessem participar, Forças Armadas, Associação Nacional de Computação e universidades, e à época nenhum destes órgãos podiam participar. Portanto, eu não tinha como sair de lá dizendo não houve fraude e é auditável. Eu saí de lá dizendo, como apontou o técnico, que de fato fizemos um trabalho de longo alcance e muito aprofundado, mas saímos de lá dizendo não houve fraude, mas não havia como auditar-se o sistema. Pois bem, assim permaneceu, coronel, em 2014, em 2015, em 2016, 17 e 18. Ao final de 2019, o TSE baixa uma resolução colocando todas as exigências que nós tínhamos feito no relatório, na auditoria de um ano, que aconteceu em 2014, nesta resolução. Permitiu-se o acesso à criptografia, o ataque de hackers, tivemos inclusive a autorização para o sistema de inicialização de um computador, chama-se BIOS. Pudemos acessar o BIOS, pudemos também ter outros componentes como o Ministério Público, a OAB, as universidades e as Forças Armadas nessa verificação antes da campanha e pós-campanha. Então, a partir deste momento, tornou-se auditável, na minha visão, de quem foi o autor do pedido em 2014. Em 2020, coronel, não tivemos, já sob a égide desta resolução, nenhum questionamento. Foi uma coisa tranquila, uma eleição tranquila. Por quê? Porque todos os órgãos fiscalizadores, junto com a Associação Nacional de Computação, integraram esta força antes de aferição do sistema, antes, durante e depois da votação. Por esta razão é que eu entendi que o sistema estava auditável. Veja, nem por isso questionamentos deixaram de existir novamente em 2022. Veja, coronel, esses questionamentos, eles são sérios, evidentemente, mas imagine se nós não tivéssemos feito a auditoria de 2014 e se não tivesse essa resolução de 2019. Portanto, não me arrependo em nenhum momento de ter feito isso e espero que cada vez mais consigamos aprimorar o sistema. Aguardei também o parecer das Forças Armadas, que estavam analisando, e ao final li este parecer. Eles apontaram duas sugestões de aprimoramento, oportunas, por sinal, mas também não apontaram qualquer referência à inexistência de se aferir, a impossibilidade de se aferir o sistema e de se auditar o sistema. Então, hoje, nós temos uma comunhão de opiniões neste sentido, o que não quer dizer que nós não possamos aprimorar ainda mais, porque questionamentos existem, a indignação de muitos é correta e o aprimoramento sempre tem que acontecer a cada ano, a cada momento e a cada eleição. Portanto, avançamos em 2014, concluímos tudo isso em 2019 e agora temos que continuar aprimorando para que cada vez mais possamos chegar num momento, como o senhor mesmo disse, onde esses questionamentos sequer existirão.